Então, a gente pode mudar o tipo de Tá formato. funcionando assim? Nossa. Sabe como é que funciona? Não. É nesses dois botãozinhos de um lado, bem intuitivo aqui, e esse aqui é o laser. Caso você queira botar para uma foto, tá? Então, Posso tirar uma foto? Pode ter. De quem que é? Ah, são os dois? Ah. Nada. então vamos dar início à sessão. Vocês têm cerca de 10 minutos para apresentar e 5 para perguntas, tá? Fiquem à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Heitor, esse aqui é o Matheus, e a gente vai apresentar nossa parte de usando LoRa para continual learning para cenários de speech learning. Vou colocar já na introdução, que é o nosso problema, digamos assim, que é, no caso, quando a gente tem um cenário mais ou menos como esse. O que acontece nesse cenário aqui? Digamos que a gente tenha um cliente, que pode ser um drone, e esse cliente, então, ele utiliza do speech learning, que é um aprendizado distribuído, para ajudar um servidor com uma task 1. Essa task 1 pode ser alguma classificação, por exemplo, de carros ou alguma coisa do tipo. Né? E aí, em algum momento, esse cliente ele passa para outro servidor, para uma área, né, para outro servidor, e aí ele começa, então, a ajudar esse segundo servidor para uma segunda task, que pode ser, por exemplo, também uma classificação, mas, por exemplo, um objeto diferente, uma classificação de postes, não sei. Né? Então, aqui a gente tem um cenário então, com duas tasks diferentes. Então, o que acontece quando a gente tem duas tasks diferentes é que, em aprendizado de máquina, o modelo ele não consegue aprender duas tasks ao mesmo tempo. Então, ou você treina para a task 1 e utiliza o modelo para aquela task 1, ou você treina o modelo para a task 2 e utiliza ele para a task 2. Se você quiser voltar o modelo para a task 1 e fazer predições para a task 1, ele não vai funcionar, ele vai esquecer como que prediz, né, a task 1. Então, a gente vai tentar atacar esse problema de esquecer das coisas, né? Treinar um modelo para outra task e ele esquecer da primeira task. E a gente chama isso de catastrophic forgetting, que é uma coisa já meio situada aí no aprendizado de máquina, que é então essa questão de você desaprender alguma task previamente aprendida, treinada. E mais ainda no nosso cenário, a gente pensa que esses servidores podem ser servidores, por exemplo, de empresas privadas. E a gente pensa então em não compartilhar o modelo. Então essas duas empresas são empresas privadas que elas não querem compartilhar o modelo, por isso que a gente está pensando em split learning. Então, no cenário geral do nosso trabalho, é utilizar o split learning. Então, uma parte do modelo vai para o cliente e uma parte do modelo vai para o servidor. A gente não precisa saber qual que é esse modelo do servidor. Pode ser só... A gente precisa só saber do tamanho, da dimensão do Cutler. A gente vai apresentar mais depois do split learning, né? Mas a ideia, então, é a gente não saber qual que é o modelo do servidor, não saber qual que é o modelo do segundo servidor, e poder, então, fazer com que os nossos clientes aprendam essa task do servidor 1, aprendam a task do servidor 2 e não esqueçam essa task, né? Eles consigam voltar para o servidor 1 e ainda conseguir contribuir com o treinamento, com as predições, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, só para dar uma contextualização sobre o Speech Learning, rapidinho aqui. A ideia, como o Heitor comentou, é que no Speech Learning você vai ter essas duas partes. Você vai ter o cliente com o modelo do lado dele, você vai ter o servidor com o modelo do lado dele. A única coisa que é comunicado do cliente para o servidor são as ativações no ponto de corte, que aí na imagem que você mostra. Você vai ter o lado do cliente, você corta num ponto e o servidor e continua no servidor. Então, dessa forma, a única coisa que é compartilhada durante o treinamento são esses dados de ativação que são bem obfuscados. Você não tem compartilhamento de dados de treinamento facilmente. Isso aqui, né, tem alguns problemas, porém, apesar de ter esse lado bom, o Speech Learning tem o problema de que ele é sequencial, ou seja, cada cliente vai ter que fazer a interação com o servidor individualmente e é bem difícil de paralisar. Mas então, para que é o Continual Learning nesse contexto? Continual Learning é essa ideia de você pega um modelo que foi treinado para uma tarefa e você tenta utilizar ele para outra tarefa, fazendo um treinamento de novo.
como mostra aqui na figura, o que acaba acontecendo muitas vezes, porém, quando você treina sequencialmente, com duas tarefas diferentes, dois datasets diferentes, o servidor vai simplesmente esquecer a tarefa original. Ele pode ficar até bom com a segunda tarefa, mas ele vai esquecer o conhecimento. Porque pesos são direcionados. Quando você faz um treinamento de novo, você vai mudar a direção do espaço latente para trabalhar com as tarefas da segunda tarefa. Isso é o que a gente chama de catastrophic forgetting. É uma coisa que acontece com redes neurais sempre. Só que, nesse contexto, existem várias técnicas que foram desenvolvidas para evitar o catastrophic forgetting. Primeiro, a gente tem o Elastic Weight Consolidation, que é Interleaved Training, Learning Without Forgetting. Essas são todas técnicas que foram desenvolvidas para fazer de forma que ele não perca muito a performance na tarefa original. Só que existem outras técnicas também que podem ser utilizadas para isso, tarefas de personalização de modelo. O que é personalização de modelo? É um tipo de treinamento que foi desenvolvido para LLMs, onde você vai pegar uma LLM que foi treinada para alguma tarefa e você vai fazer algum ajuste nos pesos dela, que não são permanentes, normalmente, para que você possa utilizar essa LLM para fazer outras tarefas, para melhorar a performance dela com outras tarefas. Existem vários tipos diferentes de fine tuning, porém, no contexto desse trabalho, nós escolhemos trabalhar com Low Rank Adaptation, que é um tipo de reparametrização. O que isso significa? No LoRa, Low Rank Adaptation, você vai pegar os pesos e você vai somar um produto de matrizes aos pesos base do modelo, na hora de fazer computar a saída. O que essa multiplicação vai ser? Uma multiplicação de duas matrizes muito menores do que os pesos originais, que multiplicados vão ter o mesmo tamanho a mesma saída em termos de formato do output que os pesos originais. LoRa's foram, como eu falei, desenvolvidos primeiramente para LLMs, só que um trabalho de Jing et al. Desenvolveu uma adaptação de LoRaC para redes convolucionais, que são alguns dos tipos de redes muito utilizados em split learning. Bom, para os nossos experimentos, então, a gente usou basicamente um environment de simulação em Python, usando TensorFlow para criação dos modelos e Ray para simulação dos clientes. A gente usou também aqui gRPC para comunicação. E então a gente vai, aqui no nosso cenário, a gente vai ter 3 servidores diferentes, com 3 testes diferentes que a gente analisou que seriam as melhores, porque elas têm são 10 classes, né? Então a gente não teria que mudar muito a saída do modelo. Então a gente utilizou o Minist, o Fast Minist e o CIFAR 10, sendo que o CIFAR 10 é o mais difícil entre eles. Né? Então a gente usou 2 clientes por conta de poder de processamento, então a gente não tinha muito poder de processamento, a gente usou 2 clientes. E qual seria então a sequência? Né? A gente teria 3 servidores, cada cliente conectaria com o primeiro servidor, treinaria o modelo dele completo naquele servidor, e quando ele passasse para o segundo servidor, ele congelaria os pesos do modelo, ativaria o LoRa e treinaria aquele servidor com o LoRa. Aí depois do segundo servidor, ele guardaria os pesos do LoRa, criaria outro LoRa para esse terceiro servidor. Então a gente teria basicamente três parâmetros diferentes. O modelo original, o LoRa do segundo servidor e o LoRa do terceiro servidor. E basicamente isso. Aqui está nosso modelo, basicamente. Nesses experimentos iniciais a gente não mudou o modelo do servidor, então ficou igual nos 3, mas trabalhos futuros aí vão vir. Mas para o cliente a gente usou então 3 layers de convolução, que é um modelo meio simples, assim, que vocês vão ver no resultado do CIFAR 10 que ele não conseguiu muito aprender, assim, mas foram só para teste, né? A gente pretende também mudar o modelo para trabalhos futuros. Aqui, então, o que a gente fez? A gente fez 3 ordens diferentes de servidores, então, já que altera, né, o servidor base, né, o servidor 1, que vai treinar o nosso modelo base completo, a gente trocou a task desse servidor. Então, primeiro foi o Minist, depois o Fashion Minist, depois o CIFAR 10, que a gente queria ver, né, os resultados para cada modelo base. Aqui, então, a gente consegue ver os resultados do baseline, que é onde ele não tem o LoRa, né? Ele só treina com o modelo base.
Então, como vocês podem ver aqui no treino, né, ele conseguiu basicamente aprender todos os servidores, né? Mas o nosso teste, como que a gente fez? Depois que ele treinou cada servidor, a gente coletou métricas de teste. Então, a gente, com o último modelo que ele tinha, ele fez o teste naquele servidor. Então, por exemplo, ele treinou essa última vez aqui no servidor 3, ele foi em cada servidor, individualmente, fez uma rodada de testes. Então, basicamente, esse teste em azul aqui é basicamente o último modelo treinado, fazendo um teste naquele servidor com aqueles dados que ele, tipo, não tinha treinado mais, entende? E a gente consegue ver, então, que basicamente ele esqueceu, né? Então, a gente tinha uma acurácia de 0,7 no treinamento, mas no teste foi para 10%, porque ele basicamente esqueceu daquela teste. Aqui só, então, o TSNE, que é Pode falar, vai acabar já o tempo. Pode puxar. Pode deixar. Então, basicamente, esse é o TSNE, que é basicamente como que ele conseguiu classificar, né, as classes. E os resultados, basicamente. Vou passar aqui, então, como ele mostrou lá, quando a gente fez um teste no caso base, os resultados acabaram mostrando que o modelo realmente esqueceu completamente o dataset original que ele tinha treinado. Só que aqui, olha o que aconteceu. Quando aqui a gente treinou o modelo inicialmente no MNIST, e depois o segundo é o Fashion MNIST e o terceiro é o Cypher 10. O que aconteceu? No teste 1, que é sem o LoRa, isso aqui a performance ficou igual, porque é o modelo que ele treinou original, não tem o LoRa. Então a performance ficou igual no caso. Só que olha aqui, comparativo. Quando ele vai agora para o Fashion MNIST, ele treinou um LoRa com o Fashion MNIST. A performance dele sem o LoRa despencou, porque ele não foi treinado para isso, o modelo base. Mas quando você aplica o LoRa, a performance dele sobe em quase 100%, em termos de acurácia. A mesma coisa aqui, a acurácia praticamente dobra. Aqui começou com o Fashion MNIST, e você consegue ver essa diferença grande entre, ainda mais aqui, treinou com o Fashion MNIST, foi para o MNIST. Sem usar o LoRa, a performance ficou baixa. Quando você aplica, ele consegue restaurar o conhecimento que ele tinha. Mas de fato dá para ver aqui em todos eles que na coluna que é o Cypher, a performance dele foi realmente baixa. Porque não só o modelo base não tinha muita capacidade para aprender o Cypher 10, mas o LoRa em si não tinha parâmetros suficientes para poder fazer alguma espécie de armazenamento de conhecimento bom. Você precisaria de aumentar mais, melhorar o modelo e aumentar o tamanho do LoRa para poder pegar o Cypher 10 bem. Aqui eu coloquei um box plot que mostra mais ou menos o aumento de acurácia médio entre cada servidor para cada uma das ordens de treinamento. Então aqui, esse aqui foi treinado com o Cypher 10 primeiro, depois foi para o Fashion MNIST, que é essa primeira coluna, e depois o MNIST. No Fashion MNIST ele teve um aumento assim, médio de 0,41%, de 0,41 na acurácia. Enquanto no MNIST a acurácia dele chega até máximos de 0,8 de aumento. Então a acurácia foi de, por exemplo, 0,1 para 0,9. Dessa forma que esse aqui é com o Fashion MNIST primeiro, esse aqui é com o MNIST primeiro. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia melhor do que está acontecendo no quesito de feature extraction. Porque o LoRa ele só existe no cliente, que vai ser basicamente o extrator de features do processo, e o servidor vai fazer o resto do processamento. Você pega esse modelo aqui foi treinado no MNIST, e ele fez esse tipo de segmentação aqui, uma segmentação bem boa das features. Só que aí você pega ele e joga ele no FEMNIST. Olha o que acontece. Ele não consegue segmentar muito bem, mas quando você aplica o LoRa, a segmentação fica boa. Ele cria uma segmentação bem melhor. Com o Cypher 10 é bem difícil de ver uma diferença, assim, porque o Cypher 10 é bem difícil como dataset. Mas dá para ver realmente que ele pegou alguns dos dados que ficaram distintos e agrupou um pouco. O que reflete o aumento da capacidade dele de distinguir as classes. Fizemos um comparativo aqui, ele não ficou tão fácil de visualizar, entre o que acontece quando você muda o rank do LoRa, que é um dos valores que controla as matrizes que compõem o LoRa, e o alpha, e a dimensão do embedding, que é a saída final do lado do cliente. Em geral, assim, a diferença não foi muito notável, ainda mais que nós cometemos um erro na hora de fazer uma das partes aqui do treinamento, relativo à questão de semente de randomização.
acabou que deu uma pequena variação nos valores que fez com que algumas dessas colunas eram para ser iguais, mas elas ficaram um pouco diferentes. Mas em geral, assim, acaba acontecendo que quando você aumenta o valor do alfa, a força do lore aumenta, porque o alfa controla o quanto que você vai adicionar do valor da matriz nos pesos originais. Então, se aumenta o valor do lore, aumenta a diferença. Eu esqueci de comentar que essa coluna aqui é a média do aumento em acurácia. Então, aqui você vê que entre essas colunas aqui tem o LoRa 64, tá difícil de ver, que tem o maior aumento. A mudança do rank do LoRa não deu muito impacto, apesar de que realmente com um rank menor ele teve uma acurácia maior. E em termos de embed a diferença é minúscula. E por fim aqui, só para dar um exemplo melhor, acaba que existe um equilíbrio que você tem que fazer entre o LoRa e outras coisas, porque o LoRa, quando você aumenta demais o valor do LoRa, o que acaba acontecendo com a matriz é que a matriz fica com maior número de parâmetros do que o modelo base. Então, por exemplo, aqui nós temos LoRa Rank 16, LoRa Rank 32 e 64. Quando você chega no 64 com um maior tamanho de embedding do cliente, ele já superou essa linha, que é os pesos congelados. Então, tem que fazer essa escolha. Você tem que escolher entre uma maior quantidade de parâmetros para poder fazer representações e o fato de que tem chance do seu LoRa ficar maior que o modelo. Aí não é mais uma boa parametrização. Porque você está basicamente treinando outro modelo de novo, não tem vantagem nenhuma. Por fim, aqui colocamos um Future Works e Improvements sobre o que nós planejamos fazer para melhorar isso. Nós planejamos melhorar a simulação, como eu comentei, a gente cometeu alguns erros, foi um dos nossos primeiros trabalhos implementando um método novo assim. Nós também queremos experimentar, nós queremos testar servidores que têm modelos do lado do servidor diferentes e ver como isso impacta no LoRa no cliente. Servidores com diferentes parâmetros de treinamento também. Talvez o Cypher 10 seria o melhor resultado se a gente aumentasse a learning rate para o Cypher 10 especificamente. Isso é uma coisa que o servidor poderia informar para os clientes que estão indo para lá. Por exemplo, essa tarefa é mais difícil, aumentem o seu learning rate. E datasets mais complexos, porque só esses datasets de classificação não podem ser. Às vezes datasets com tarefas diferentes poderiam ser interessantes para testar. E também mudar a arquitetura do cliente, treinar com as nossas máquinas não tinham tanta potência para treinar bem com muito mais camada, mas aumentar o número de camadas convolucionais é interessante. E também, no fim, mudar a arquitetura da rede. Por exemplo, a gente está falando dessa ideia de um servidor para outro. E se a gente fizesse isso no Split Federated Learning, onde você vai ter um servidor de agregação local ali entre os clientes? E se você talvez fizesse com que o LoRa fosse compartilhado, os clientes compartilham os LoRas deles para alguma tarefa específica, como que isso impactaria? Haveria algum leak de informação nesse processo? Ficou duplicado. E é isso. Obrigado, gente. Então, a gente tem espaço para uma pergunta, porque o tempo está bem corrido. Alguém tem? Se não, eu tenho. Eu tenho algumas, mas eu acho que eu vou fazer só uma só por causa do tempo, tá? Na verdade, é mais uma sugestão para o trabalho futuro do que uma pergunta em si. Vocês estão focando muito em catastrophic forgetting, né? E dentro de da literatura de continual learning, catastrophic forgetting, tem várias métricas que são utilizadas para avaliar o esquecimento de um modelo. Talvez isso seja interessante vocês começarem a avaliá-la também, porque isso vai dar uma outra visão também do que pode estar acontecendo durante o treinamento, que pode ser bem interessante para contribuir com o trabalho. Métricas de esquecimento aí poderia ter, eu não conheço muitas, além de, o Catastrophic Forget é mais um fenômeno, né? Métrica de esquecimento que eu conheço é só a queda da acurácia. Sim, isso pode ser, isso na verdade é um impacto que acontece na acurácia por causa desse fenômeno, mas as métricas que eu estou falando é para ver o quanto, por exemplo, um modelo desaprende com base em uma entrada de uma nova tarefa. Mas também existe uma coisa de transferência de conhecimento. Então, quando uma nova tarefa entra, tu pode medir o quanto essa nova tarefa está ajudando ele a aprender tarefas anteriores.
Porque não necessariamente entrada de uma nova tarefa vai fazer com que ele esqueça. Às vezes ela pode, inclusive, ajudar. Então, tu pode utilizar esse tipo de métrica para avaliar esse trade-off. Sim, a gente vê umas coisas assim mesmo. Mas acaba sendo difícil no cenário de split learning em particular, porque a gente está medindo a ideia do cliente movendo para fora do lugar original. Então ele não tem muita referência do que tinha antes, a não ser que ele guarde os dados de treinamento, o que acaba sendo uma violação de privacidade. A gente não sabe se a gente precisa dos seus dados finais, né? Porque aí a gente não tem, né? Porque ele tá no servidor. A gente só tem até o cut layer ali, né? Tanto que inicialmente a gente ia mexer com Elastic Weight Consolidation, que eu coloquei lá no slide, Sim. mas ele precisa da Fisher Matrix. E ela precisa de ter os anteriores para você computar ela. Como que você faz isso quando ele perdeu isso, né? Sim, entendi. Mas realmente é uma coisa que vale a fim só de experimentação também. Sim, sim. Só para Sim. testes. É isso, obrigado. Viu? Bom agradecer. E aí temos mais uma apresentação, né? Não. Agora César Guedes, tá por aqui? E temos a Mariana Heimberg Arias. Tem um pendrive aí? Por aqui? Pode ser. Só porque a gente tem que mostrar aqui. Fique à vontade aqui. É isso mesmo. Eu juro que vai ser legal, gente. Não precisa ir embora. Esse vai ser no fundo. No caso é que eu tenho uma prova. Não, relaxa, tô brincando. Vai ser chato, brincando. É sobre fonte. Não, o meu é sobre fabricação e medição de clientes. Ah, tá. Sim. É sobre computação quântica. Sobre computação quântica. Você é da computação mesmo? Só. É. Tem gente que trabalha com computação quântica e é na física. Assim. É da física. Minha IC é na física. Ah, é? Que legal. Tá aqui, eu não sei como que você quer apresentar. Deixa eu ver. Ó, tem passador, tá? Esse aqui passa, aqui e a luzinha, tá? Beleza. Aí, tá. Aí, né? Esse é o início, né? Então... Você não fala? Faça o primeiro. Então, Mariana, você tem... Mariana? Isso. Tá. Você tem 15 minutos, 10 de apresentação e 5 de perguntas, tá? Pode começar quando você tiver. Oi, pessoal, eu sou a Mariana. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de medida de sistema de junção de Josephson para a fabricação de qubit. Qubit, inicialmente, é um bit quântico, então a gente está falando um pouquinho de computação quântica no começo, né? Bem, eu faço isso lá na física e eu vou explicar um pouco sobre o que é a junção de Josephson. Isso aqui é a junção de Josephson. Imagina um sanduíche supercondutor. O que isso significa? Imagina alumínio, óxido de alumínio e alumínio de novo. Esse é o nosso sanduíche. O que acontece com o alumínio? O alumínio ele é supercondutor. O que isso significa? Que em aproximadamente 1.3 Kelvin, ele fica com resistência zero. Para que isso é bom? Porque aí eu consigo controlar o fluxo de elétrons que está passando. Isso aqui é uma foto de uma junção no microscópio eletrônico de varredura. Então, essa parte aqui
em preto é o óxido e as partes em prateado são o alumínio. Então, você consegue ver alumínio, óxido e alumínio. Isso aqui é uma escala de 200 nanômetros, então é muito pequeno porque a gente precisa controlar o fluxo de elétrons que passa dentro da junção. Beleza, e por que eu uso a junção? Para fazer o nosso qubit. O qubit é basicamente um capacitor acoplado com a junção, acoplado com outro capacitor. Esse negócio aqui azul é a junção. É esse sanduíche que a gente consegue ver. Aqui a gente vê um chip que tem 4 qubits. Normalmente a gente fala em qubit e a gente está falando em átomo, né? A gente está falando em, o elétron vai excitar e vai para uma outra camada, sei lá o quê. Aqui a gente simula um átomo com um silício. Então a gente chama isso aqui de um qubit qubit de transmundo. Que são aqui esses coisas quadrados grandões, são os capacitores, e tem um negocinho ali no meio, muito pequeno, que são as junções. Ela precisa ter uma escala muito pequena para os elétrons conseguirem passar de uma camada para outra. Então, se eu voltar aqui, ó, a gente consegue ver que tem essa barreira no meio. Tem luzinhas. E aí o elétron pula daqui para cá. E a gente chama isso de tunelamento. Então, ele faz o tunelamento entre um lado e outro, e aí a gente garante esse papel supercondutor e papel quântico. Tá, o que a gente usa para medir? A gente usa um refrigerador de diluição, que é esse cara aqui. Ele é muito foda. Na física, ele é basicamente o setup, é como se fosse o setup de um computador quântico. Então, aqui a gente tem estágios de temperatura. Esse estágio aqui, ele chega a 10.000 Kelvin, o que é quase 0 Kelvin, que é menos 273 graus Celsius. E a temperatura do espaço é 10 Kelvin, então é mais frio que o espaço, então é bem legal. E por que a gente precisa disso tão frio? Porque as moléculas elas se movimentam com calor. Então, quando a gente está frio, elas ficam paradinhas. E se elas estão paradinhas, a gente tem controle sobre elas. Então, é bom a gente trabalhar com esses caras, além do que a gente precisa que eles atinjam essa temperatura supercondutora. A gente precisa que eles tenham resistência zero. Por isso que a gente precisa esfriar tudo. Tá, e o meu trabalho foi basicamente fazer um sistema que consiga medir essas junções. E o que significa medir elas? Significa medir o óxido entre elas. Tá, mas como que você mede um óxido? Vou medir a resistência das junções. Eu coloco uma tensão e meço quanto de corrente está passando. E aí eu vou saber mais ou menos quanto que é a espessura do óxido que está ali. Para que isso é bom? Porque quando a gente vai fazer esse sistema, fisicamente, isso aí tem que ver com o pessoal da física, que eles não. É importante a gente saber a resistência, porque eles vão entrar em ressonância, conta e água, integral e conta, e é isso. Então é importante a gente saber a resistência da junção. Então eu usei esse equipamento, que é um Lock Amplifier. Ele basicamente joga uma frequência, o sinal, ele pega essa mesma frequência e mede o sinal. Por que isso é bom? Porque ele restringe as outras frequências. Então ele só mede na frequência que ele mandou. Então ele mede na frequência de referência. Isso é muito legal. Aqui eu coloquei um resistor de 1 MΩ, porque a saída dele era de 1 mV e eu precisava de resistências muito baixas, porque, como vocês puderam ver, a junção é muito pequena. E se você tiver uma resistência uma corrente um pouquinho grande, ela literalmente explode, ela faz pé. Ela não faz tanto, ela faz tipo, e sai uma luzinha assim. Então a gente precisa de resistência muito baixa. Aqui é JJ, não é junção de Josephson. E é isso. Aí o que eu fiz? Eu codei esse cara. Então a gente usou essa API Visa. Foi muito difícil encontrar. Não foi muito difícil, mas toda vez que eu escrevia Visa protocolo, aparecia do cartão de crédito. E aí eu achei meu pai, né? Então foi um pouco difícil de achar isso daqui. Porque é Virtual Instrument Software Architecture. Então, tipo, ela basicamente faz tem um instrumento, ela faz a interface entre o instrumento e o computador. Então eu programo através, para essas comunicações, né? GPIB, serial, PXI, que é bem velho, RS-232 e internet. Então você consegue usar o mesmo protocolo para programar diferentes comunicações, o que é muito interessante porque, eu estou aqui plugado no USB. Agora eu quero comunicar via, sei lá, IP com a internet, com o meu switch. Beleza, plugou a internet, a gente muda uma linha de código e funciona. Então, é muito legal usar esse Visa e usar o PyVisa. Então, a gente desenvolveu, no caso eu desenvolvi toda uma biblioteca que controla esse equipamento e faz, tipo,
coloque a atenção certinha e nessa, as coisinhas. Aí a gente conseguiu um valor único, né, o que eu normalmente não esperava. A gente nunca espera que vai dar certo, né? E aí, tipo, eu fui medindo, coloquei várias tensões, dá pra ver que as tensões são muito pequenas e que as correntes são menores ainda. E aí a gente teve um comportamento bem único, assim, eu fiquei surpresa, porque eu achei que ia ter uns negócios muito estranhos, mas deu uma resistência de 130 k-ohms e deu um valor muito preciso, assim, muito certinho. Beleza, mas isso foi o que a gente fez em temperatura ambiente, né? E aí a gente foi tentar fazer em baixa temperatura. O que isso significa? A junção ela pode ser feita tanto de alumínio quanto de nióbio, são dois materiais supercondutores. A gente queria medir em nióbio, porque a gente conseguiria medir em 4 Kelvin. Porque os estágios desse carinha aqui são feitos a partir desses pratos. Então, aqui é 300 Kelvin, aqui é 1000, e esse estágio aqui é o estágio de 4 Kelvin. Então, a gente não precisaria usar o estágio lá de 10.000 Kelvin, o que seria uma vantagem em termos de temperatura, em termos de resultado. E aí, a gente teve que fazer o negócio. A gente teve que pegar um silício, depositar nióbio e medir a resistência dele, a resistência de quadrado, que a gente chama, para verificar em qual temperatura ele estava sendo supercondutor. Porque normalmente o nióbio é para ser 9 Kelvin, a gente colocaria ele em 4, tudo certo, fechou, maravilhoso. Só que aí a gente colocou ele em 4 Kelvin, e ele chegou a 4 Kelvin e ele não virou supercondutor. E a gente ficou, mas que caralho, era para ele virar supercondutor. E não virou. E aí a gente tentou fazer isso com outra máquina, e aconteceu a mesma coisa. E aí eu fiquei bem triste. Porque aí a gente, tipo assim, isso aqui era uma etapa muito irrisória, assim. A gente, vamos medir para ver se chegou a 4 Kelvin, ver a temperatura de supercondutividade, e aí a gente já fabrica a junção e já mede. Só que nesse caso aqui, ele não chegou a 4 Kelvin. Então, meio que a pesquisa deu uma parada aí, porque a gente precisava descobrir o que acontecia com o nióbio. E aí a gente fez teste de contaminação, a gente fez teste de cristais para ver se o cristal, na hora de depositar, estava depositando com uma ordem errada, e também não era. Então, a gente ainda está tentando descobrir o que está acontecendo com o nióbio. E aí, o próximo passo é fazer a junção com alumínio mesmo e tentar medir em baixa temperatura, porque todo sistema de medida que a gente tem é para 4 Kelvin. Então, a gente tem que fazer um outro sistema de medida para medir ele a 1 Kelvin, porque é a temperatura de supercondutividade do alumínio. E se realmente não der do alumínio, eu vou ficar muito triste. Mas eu acho que vai dar do alumínio. E aí, o próximo passo é fazer essa junção aplicada ao alumínio e tentar medir a resistência igual a gente mediu aqui, para gerar essa curva. E a gente teve um pouco mais certo do que a junção está fazendo ali e o que está acontecendo. Então, atualmente, estou fabricando um porta-amostra, que é tipo um negocinho de metal, aí você tem que fabricar a placa, né? Aí você tem que colocar a sua amostra lá, fazer todo esse rolê meio mecânico para conseguir. E para você, acho que aqui, vou dar para ver um pouquinho, são esses fiozinhos aqui. Esses fiozinhos são fiozinhos de alumínio, que é tipo, você usa uma máquina e você basicamente costura com ela. Então, esses fiozinhos são todos manuais. Eles são muito pequenininhos. Então, a gente usa eles para acoplar o silício no que a gente estiver medindo. Então, imagina, se você já pegou um 100 na mão, se você abrir esse 100, você ia ver o silício com um monte desses fiozinhos acoplados à saída. Então, é assim que a gente se comunica com os nossos chips. No caso, a gente está usando chip quântico aí, mas o chip normal também é a mesma coisa. E basicamente era isso que eu ia falar. Sobre junção, sobre o que eu fiz. Eu tiver alguma pergunta? Obrigado pela apresentação. Agora a gente abre para as perguntas. Eu confesso que eu não tenho nenhuma pergunta, porque eu não consigo. Tem muita coisa de física para mim, meu conceito de física é muito baixo. Mas eu achei muito legal o trabalho. Principalmente esse processo que você está tendo, inclusive, um manual com a própria computação em si. E eu espero que você consiga resolver esse problema da supercondutividade, tá bom? Depois que você tiver o chip funcionando, você vai tentar rodar alguma coisa nele, assim, A gente vai... Depois que eu tiver... É que assim, a gente já tem qubits funcionando no laboratório. Então a gente
usa processos de simulação quântica, né? Então, por exemplo, tem um pessoal no laboratório que está simulando coisas de mecânica quântica usando chips supercondutores. Porque você não consegue usar um computador clássico para simular coisas quânticas, porque é muito processamento. Então, o que a gente roda são coisas assim. A gente ainda está tentando fabricar portas lógicas agora, com qubits, o que é uma coisa meio estranha, porque não são portas lógicas convencionais, não é uma porta AND, por exemplo. É uma porta específica para um qubit supercondutor. Então, mas a gente ainda está no processo anterior. A gente está, tipo, como se a gente estivesse fabricando os transistores de um processador para ele virar um computador quântico. O qubit é esse elemento principal. Você precisa de muitos deles para fazer a simulação ou só 10 é suficiente para você fazer? A gente consegue fazer isso, algumas simulações até com 2. Assim. Então, tipo, porque tem o estado 1, o estado 0 e o estado supercondutor, que é o estado onde ele está com 1 e com 0. Eu posso abrir uma imagem? Não. É que tem uma imagem que é muito boa para explicar o que é supercondutividade, que é você está em superposição, né? Essa imagem aqui, ó. Porque aqui a gente... Nossa, ficou menor. Qualquer... Abrir o link... É o primeiro, abriu uma nova... Não. Desculpa, foi o que abriu. Ah, certo. Que é basicamente isso. A gente tem... Se você olha na imagem, você vê um coelho ou um pato. Coelho? Ah, coelho. Você vê um coelho aqui ou um pato. Só que você não consegue ver os dois ao mesmo tempo. Então, tipo, um qubit é isso. Você consegue ver ou o coelho ou o pato. Só que a supercondutividade é quando ele está nos dois. E você não consegue medir, porque se você mede... Porque assim, se você não olha, ele é um coelho ou um pato. A partir do momento que você olha, você determina que ele vai ser ou um coelho ou um pato. E aí é assim que funciona o qubit. Você não está medindo ele, então ele vai ser um coelho ou um pato. A partir do momento que você faz uma medição, você interage com o sistema, ele vai ser ou 1 ou 0. O que torna muito difícil você medir o qubit. Então a gente usa medições não diretas para a gente conseguir medir os estados dele. Sim, a mesma pergunta, mas eu queria consultar sobre o gráfico que você... Eu perdi a ideia de você falou que as mudanças são de mas assim, eu perdi a ideia de como significa isso. Isso aqui significa isso aqui, basicamente. Eu tenho isso aqui, né? O qubit tem essa barreira, esse óxido. Então, é como se eu fosse medir um resistor. O resistor é feito de carbono, eu tenho quantizado muito especificamente o carbono dele, né? Porque ele é medido, tem as cores específicas. Então, o que eu estou fazendo é medindo o quanto de óxido tem aqui. Então, eu estou transferindo essa espessura de óxido para a resistência. Então, quando eu faço essa comparação, eu consigo ter... o gráfico ele consegue me dizer, tipo, ele está com muito óxido, com pouco óxido, ele vai se comportar muito bem como qubit, não vai se comportar muito bem como qubit, eu vou ter ressonância legal, não vou ter ressonância legal. Porque se eu tiver resistência em volta, tipo 10 megaohms, eu consigo saber que eu sei que eu não consegui fazer a minha junção. Eu sei que ela ficou aberta, eu não consegui fazer ela direito. Se eu tenho a resistência muito baixa, eu sei que deu curto aqui. Eu sei que essa parte está conectada com essa. Então eu consigo quantizar como o meu qubit está funcionando, está operando pela resistência que eu medi. Eu tenho uma pergunta. Esses pontos azuis foram feitos medições manuais? É isso? Qual a diferença dos pontos azuis para a linha reta vermelha? Os pontos azuis eu codei a máquina para fazer, então ela fez, tipo... foi manual, só que foi por ela, né? Tipo, eu falei, faz 50 pontos aí, de tanto em tanto tempo. E aí ela fez. E a linha vermelha eu fiz uma linearização, né? Ah, tá. Entendi. Porque se eu tivesse pontos muito discrepantes, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, eu queria saber como ela se comportou na média. Então, a linha vermelha é como se fosse AX mais B, né? É como se tivesse coeficiente angular e mais o linear aqui. E, tipo assim, ela se comportou muito parecido com a linearização. Tem uns pontinhos, assim, muito pequenos que eu tô por fora. Mas é bem legal que o sistema funcionou e ela se comparou, tipo, se comportou muito bem como um restorômetro. Vamos agradecer de novo.
Brilhante, viu? Valeu. Agora nós temos o César. Está por aqui? Então, infelizmente, nós acabamos por aqui. E agora tem uma pausa para o almoço e depois a gente volta para o mini curso no laboratório 304. Todos estejam presentes lá, que vai ser um mini curso muito bom. Olha. Nenhuma pressão, tá? Tem que sair aqui da tua conta, né? É, porque